Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Bom, os reis, os súditos e os iníquos. Vamos identificar então quem é essas três classes, quem são essas três classes, que a Bíblia deixa muito clara que elas existem, certo? Bom, quero deixar também bem claro que o paraíso terrestre ele não é propriedade da torre de vigia. Não é pelo fato de que eles divulgam isso há muitos anos, que eles identificaram isso na Bíblia, tá? Que está muito bem claro também, que isso será uma realidade, que isso então faz deles então os proprietários do paraíso futuro, certo? Nada disso. Ele é de todos nós, de todos aqueles que são filhos de Deus, de todos aqueles que são semelhantes a trigos, tá? Então que irão morar aqui na terra para sempre, beleza? Tome posse disso, tá certo? Bom, em outros vídeos eu já mostrei quem seriam os reis, ou quem serão os reis, tá? Ou na verdade, quem já são os reis, tá? Que vão governar sobre toda a terra habitada. Aqui também nós podemos dizer com efeito que já estão regendo toda a terra habitada, porque vocês devem lembrar que lá no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia, diz que a nova Jerusalém estaria então produzindo frutos, tá, para a cura das nações. Então já falei isso em vários vídeos, que as nações estão sendo curadas, estão sendo levadas então para uma condição paradisíaca no futuro, certo? E aí nós podemos lembrar então, leia aí o texto aí também que fala sobre Deus ter criado ali um governo celestial. Olha aí, certo? E aí mostra claramente que eles governariam ou reinariam sobre a terra, tá? Então, visto que lá no céu não tem terra, a terra é aqui embaixo, no nosso plano, obviamente então está dizendo aí que eles vão reinar sobre o mundo, sobre todos nós, tá? Governar sobre toda a terra habitada. E Paulo também falava isso para Timóteo. Veja o que o apóstolo Paulo falava aí para Timóteo aí, ó. Tá vendo aí? Incentivando Timóteo a permanecer firme, a não retornar para Jerusalém, porque ela seria destruída pelos romanos, e aqueles que fossem então destruídos pelos romanos, eles perderiam então a chance de vida eterna, né? Seriam destruídos por toda a eternidade. Então Paulo está incentivando, fique firme, porque nós havemos de reinar juntos. Mais para frente eu irei explicar, tá? Porque então aqueles que morreram em Jerusalém, que foram julgados por Deus, que não fugiram, eles então foram destruídos eternamente, tá? Aí nós falaremos sobre isso em outros vídeos, tá certo? Por enquanto, por hora, vamos focar aqui na questão então de quem são essas três classes: os reis, os súditos e os iníquos, correto? Então aí vocês viram, tá? Bem claro aí na Bíblia, que então Paulo ele falava muito sobre esse reino, Jesus também falava muito sobre esse reino, também como eu já disse em outras gravações, que Deus ele focava sempre primeiro no reino, tá? Embora não deixava de falar do povo. Sempre quando se falava do reino, também se mencionava sobre o povo, tá certo? Sempre quando se falava sobre céus, simbolizando governos, também falava-se sobre terra, simbolizando classes de pessoas ou pessoas que irão morar aqui para todo sempre, ou mesmo terra, pessoas que tiveram ali o julgamento contrário da parte de Deus, tá certo? A Bíblia ela vai se referir que havia céus e terra que estavam sendo aguardadas para o fogo, mas também a Bíblia se refere a novos céus e uma nova terra. Então, se referindo logicamente a Jerusalém antiga, a terrestre, que tinha os seus governantes e os seus governados, que foram então alvo do julgamento adverso de Deus. Correto? E os novos céus e uma nova terra seria então a nova Jerusalém em operação e também os súditos sendo juntados para então morar aqui na terra para todo sempre. Tá certo? Pois bem, agora o que nós precisamos entender é o seguinte: quem é então que não irá morar aqui na terra para sempre? Certo? Então nós vamos identificar sobre isso aí. É sabido de todos nós, né, que lá em Gênesis Deus já tinha identificado que haveria duas sementes, uma semente do bem e uma semente do mal, que uma então entraria em choque com a outra, uma então entraria em atrito com a outra. E no decorrer da história da Bíblia nós vamos ver isso constantemente acontecendo, certo? Sempre uma desavença da boa semente com a semente ruim. Ali logo no Jardim do Éden nós vemos então Caim e Abel tendo ali seus problemas, certo? Nós vemos Jacó e Esaú. Nós vemos também Isaac, Samuel. Nós vemos também o embate entre Saul e Davi.
E muitos outros, tá, acontecimentos que a Bíblia menciona, sempre mostrando ali essa diferença entre sementes boas e sementes ruins, certo? As sementes boas, Jesus comparou a trigo. Vocês lembram quando Jesus falou, olha, um homem plantou tal trigo, aí enquanto ele dormia, vieram então seus inimigos e plantaram ali o joio. E o joio então passou a sufocar o trigo, ok? Mas Jesus falou, deixa que na terminação, né, do sistema essas coisas então irão ficar bem nítidas e vão ficar bem claras. Veja, uma coisa que nós precisamos entender, que eu também já disse em outros vídeos, que não existe julgamento adverso de Deus para a nossa era. Tá? Não existe nenhuma parte na Bíblia que diz que nós devemos aguardar um julgamento adverso. Todos os julgamentos de Deus, mencionados na Bíblia, era sobre a grande meretriz, era sobre Babilônia, que era Jerusalém. Porque Jerusalém é que foi apóstata, é Jerusalém que foi infiel a Deus, era Jerusalém que era matadora dos profetas, foi Jerusalém que matou Jesus Cristo. Então, todos aqueles julgamentos dos profetas do passado, e os próprios julgamentos proferidos por Jesus Cristo, e até mesmo por Paulo e tudo mais que aconteceria, era tudo endereçado a Jerusalém. Mas, no entanto, o mundo religioso pega esses julgamentos e traz para a nossa era, então deixando as pessoas preocupadas, com medo então de que irá acontecer então uma catástrofe futura. Tá? Nada disso. O que a Bíblia promete para nós é o que está dizendo aí, ó. O apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo, que era nosso apóstolo dos gentios, olha o que, é que ele diz aí, ó. Tá vendo aí? Que para nós existe o que? Riqueza em reserva, riqueza em abundância, não somente em reserva, mas também já à disposição, que nós podemos fazer já uso dessas riquezas. Por que nós não fazemos? Porque o joio, tá, tem sufocado o trigo. Os joios nós podemos perceber claramente que são todos esses tipos de organizações religiosas, então, que sufoca ali o trigo, então, a ter uma vida com abundância, certo? Vida e vida com abundância. Agora, Wilson, talvez você vai perguntar, lógico, essa pergunta vai surgir na sua mente. Tá, mas se não existe nenhum julgamento adverso para o nosso tempo, nenhuma expectativa de um Armagedon, ou mesmo de uma destruição, de uma volta de Cristo para destruir todos os iníquos e tudo mais, e levar os bons para os céus, todos para o céu, como é que então vai acontecer da terra se tornar um paraíso? Veja bem, olha o que Davi falou aí em relação aos iníquos. Tá? O que ele, ao contraste que Davi faz entre as pessoas boas, certo? E as pessoas ruins. Veja aí. Leia com atenção. Perceberam aí? Ficou bem claro? Então, o que vai acontecer? Tem mais texto. Nós podemos ver também esses outros aí. Ó. Olha aí. Os justos possuirem a terra, certo? Os iníquos serão destruídos e tudo mais. O que nós precisamos entender, tá? Que o próprio apóstolo Paulo disse que Deus ele fez vasos para honra e vasos para desonra. Tá? Qual é o propósito, então, de Deus ter criado os iníquos? Aí a Bíblia responde, dá uma olhada aí. Ó. Qual é o propósito? Entendeu? Quando nós lemos lá a história do Egito, o faraó e tudo mais, o que Deus fala? Olha aí o que Deus falou. Percebe que existe um propósito? Para que o nome de Deus fosse então divulgado em toda a terra habitada. Porque, veja bem, para Deus mostrar o seu poder, para Deus mostrar e revelar sua força para nós humanos, Ele criou situações, tá? Para que essas situações então pudessem ali revelar o grande poder de Deus. Porque imagina o seguinte, imagina se não houvesse ali essas situações que aconteceram no passado. Tá? A questão do levantamento de Faraó como rei e tudo mais. Então não teria como Deus mostrar o seu grande poder. Então veja que tudo tem um objetivo da parte de Deus. Certo? É a mesma coisa, quando você vai instruir o seu filho, você ensina tudo de bom. Mas você não permite também certas situações na vida dele, para que ele possa, então, perceber que realmente o que você está falando tem peso, para que ele possa também perceber que você tem sabedoria naquilo que você fala, que você tem propriedade. Agora, se você explica, ensina, e você não dá a prova, como é que ele vai, então, tirar a prova, por assim dizer? É a mesma coisa quando nós entramos numa escola. Nós estudamos, depois o professor vem, ou a professora vem com a matéria, tá? Aonde vai tirar a prova, onde nós vamos fazer uma prova, correto? Para, então, nós percebermos que
estamos aprendendo, e também, ao mesmo tempo, nós vemos a capacidade do mestre, porque vai dizer, poxa vida, realmente, olha só, ele não só ensinou, mas também agora forneceu uma prova, e nós estamos agora trabalhando para poder tentar resolver. E quando nós tomamos bomba, alguma nota e tudo mais, o professor vem lá, o mestre vem e mostra, olha, errou aqui, aqui. Então isso faz o quê? Mostra que o mestre realmente é dono como diz o outro, da situação. Então revela a capacidade do mestre. Mas se ele só explica e não dá prova, os alunos vão ficar meio assim, uai, mas e aí? Certo? Cadê? Vamos tirar a prova dos 9. E aí é onde os alunos vão falar, não, realmente ele tem capacidade. Por isso que Deus fez, permitiu o bem e o mal, para que também nós pudéssemos ter parâmetros. Como é que nós íamos saber o valor da luz se não tivesse as trevas? Como é que nós podemos, então, a mesma coisa, valorizar o bem se nós não tivéssemos noção do mal? Então veja que o apóstolo Paulo disse claramente aí, tá? Que Deus fez os vasos próprios para a destruição, assim como o provérbio Salomão disse que os inimigos foram feitos para o dia mal, para o propósito, para um propósito, certo? Então veja bem, quando, na verdade, nós já estamos em caminho, como eu já disse em outros vídeos, em caminho da perfeição, lembrando também, olha só o que ele também diz aí, ó, em relação à perfeição. Dá uma analisada. Essa perfeição não é absoluta, tá? Quem é absolutamente perfeito é só Deus, só Ele que pode ter essa capacidade, só Ele que ele é o dono, tá? Ele sendo soberano, só Ele é digno de ser perfeito em absoluto, porque se nós somos perfeitos absolutos, nós atingíssemos a perfeição absolutamente, nós seríamos tão Deus quanto Deus é. Nós estaríamos de pé de igualdade com Deus e isso nunca vai acontecer. Então, essa perfeição que a Bíblia está dizendo aí, ela é relativa, ela não é uma perfeição no pleno sentido da palavra. Mas quando diz perfeito, é no sentido que as coisas vão funcionar perfeitamente, ou seja, num equilíbrio constante, tá? É isso que Deus quer, que nós vivamos num equilíbrio constante. Como eu já disse também em outros provérbios que falou aí, não ser muito uma coisa e nem muito outra. Nós sempre vamos viver eternamente no equilíbrio. Deus não precisa se equilibrar em nada porque Ele é sempre perfeito em absoluto. Deus nunca vai precisar de ficar se mantendo no equilíbrio. Mas nós, como somos inferiores, e é assim que tem que ser, nós vamos viver eternamente dentro de um equilíbrio, mais um equilíbrio sereno, não essa coisa que acontece hoje com esses tanto de solavanco como uma montanha-russa. Não, vai ter condições ideais para que nós possamos viver equilibradamente, com bom juízo, moderadamente e tudo por toda a eternidade. Isso é uma benção, certo? E então essa perfeição, ela é nesse sentido, tá? É uma perfeição de algo que funciona e funciona com equilíbrio, tá certo? Assim como, por exemplo, alguém fabrica um carro, um motor e tudo mais, coloca o motor em perfeito equilíbrio e ele funciona, mas isso não quer dizer que o motor não tenha defeitos, tá certo? Ele vai apresentar defeito porque, primeiro, já é feito pelo ser humano, o ser humano sendo imperfeito, mas o que o homem consegue fazer é manter o motor equilibrado, em perfeita regulagem, tá certo? Nem para mais nem para menos, mas ele está constantemente trabalhando nesses dois termos, nem perfeitamente e nem imperfeitamente, mas num perfeito equilíbrio. É assim que será a nossa vida eterna, entendeu? Pois bem, aliás, é assim que será a perfeição durante a vida eterna. Beleza? Não uma perfeição absoluta. Repetindo para ficar bem gravado aqui. Então o que acontece? Como não existe nenhuma profecia da Bíblia que fala que vai ter uma destruição generalizada dos iníquos, isso é um processo lento. Vou fazer uma comparação aqui. Eu sempre faço uma comparação de uma casa, certo? De uma mansão, assim por diante, como queira. Quando uma pessoa, então, ela vai adentrar uma casa, ou ela vê uma casa ali abandonada há muitos anos, mas que a estrutura dela é boa, o que ele vai fazer? Nós sabemos, ele vai contratar pessoas, jardineiro, tudo mais, pedreiro, vai fazer uma reforma na casa. Isso é gradativo. E nessa casa, possivelmente, deve ter traças, deve ter ali insetos, deve ter ali bichos peçonhentos. Então o que vai acontecer? Vai acontecer uma higienização, uma detetização, então essa casa vai sendo aos poucos purificada, certo? Limpa, tirando toda essa sujeira, tanto de animais peçonhentos, como também de entulho, etc, etc e tal. Até que depois, com o tempo, essa casa se torna um lugar maravilhosamente legal, gostoso para se habitar. Correto? É assim que está acontecendo com a Terra. Está havendo um progresso onde os iníquos estão sendo desarraigados. Então, não é um processo
de uma destruição como aconteceu no dilúvio, por exemplo. Tá? Isso é gradativo. Vocês devem se lembrar que Jesus ele está juntamente com os seus corregentes, levando a humanidade a uma condição paradisíaca, que é um processo, como eu já disse, de muitos anos à frente ainda. Tá certo? E aí o que acontece é que os iníquos vão perdendo espaço. Eu vou falar aqui para você. Eu moro aqui num bairro, por exemplo, que quando, há mais ou menos 40 anos atrás, deixa eu fazer uma conta aqui mais ou menos isso, tá? Eu vim morar aqui. Aqui tinha uma casa, aqui, outra acolá e mato, muito mato. E o que acontece? Havia muitas criminalidades, muitas pessoas vindo de outras regiões, tá? Então aqui nessa região havia muita criminalidade, tá certo? Vira e mexe, acontecia aí coisas terríveis. Os anos foram se passando, o bairro foi se modernizando, foi colocando asfalto, foi colocando iluminação, foram colocando, enfim, escolas, postos de saúde, enfim, foi havendo uma melhoria. Hoje você pode sair aqui tranquilo no bairro, certo? Sem muita novidade. Tá? Não, você não, praticamente não se ouve falar de crime, de algo assim notório. Então é assim que acontece. Você também deve lembrar que quando você morava aí no seu bairro, também as coisas eram precárias, terríveis e foram melhorando em todos os sentidos. Não somente em questão de saneamento básico, tá? Mas comodidade, ônibus foram sendo colocados, linhas, né? Várias linhas de ônibus. E posto de saúde, tal, foi trazendo educação, saúde, tudo mais isso no bairro. Aí o que é que acontece? Foi havendo então essa melhora gradativa. Então não vai acontecer essa destruição que muitas religiões ensinam, tá? Que haverá então uma grande intervenção divina, tá certo? Aonde então todas as coisas irão mudar assim radicalmente. Lembrando que quando Adão pecou, houve uma degradação, digamos assim, muito demorada, muito lenta, certo? De milhares de anos até chegar a Jesus, que inverteu toda a situação, que agora nós estamos então em um rumo inverso, certo? Rumo ao progresso, rumo a realmente a um paraíso aqui terrestre. E depois eu vou fazer um vídeo falando sobre essa tal aí de agenda que todo mundo teme, né? Agenda 30, Agenda 33. E nós vamos falar sobre isso aí, fazer um vídeo especialmente falando sobre isso aí. Você que acredita, né? Que realmente é falado aí, divulgado, em que haverá então essa questão de uma agenda aí que vai mudar a história da humanidade, então eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Bom, então os iníquos, tá? Como nós podemos identificar iníquos? Iníquos são aquelas pessoas que não têm espiritualidade nenhuma, elas estão desprovidas totalmente de qualquer coisa que se chame a Deus, que se chame Deus. Veja o que o Davi falou aí, o que os iníquos pensam, tá? Veja só, isso é uma condição do coração do iníquo. Quando alguém chega aqui dizendo, ou tal, você escutar alguém falando assim, eu sou ateu. Talvez a pessoa fala intelectualmente, porque ela ficou então, ali digamos, decepcionada, traumatizada com os sistemas religiosos, com a Bíblia e tudo mais. E aí ela fala que diz que é ateu. Mas isso, como eu disse, pode ser simplesmente do intelecto, apenas da boca para fora. E essa pessoa continua sendo então filha de Deus, porque as leis de Deus estão escritas nas tábuas dos seus corações. Então não há como a pessoa negar isso. Mas o iníquo não. O iníquo ele diz é no seu coração. É algo que realmente ele não tem a espiritualidade. Tá? Ele não procura por Deus, ele não fala de Deus. Você não vai ver o iníquo falando de Deus ou se preocupando ou tendo remorso e tudo mais. Essas notícias que vocês veem, que nós muitas vezes vemos, de pessoas cometendo barbaridade, por anos a fio, cometendo erro com outras pessoas e tal, essas pessoas são iníquas, elas irão desaparecer, tá certo? Elas são como ervas daninhas, mas tem ali o seu prazo de validade já também determinado. Não vai haver, tá, iníquos na terra, serão desarraigados. A terra ficará realmente limpa desses tipos de coisas, porque então o propósito de Deus já terá sido alcançado. Tá? Nós já teremos a plena consciência do que é o bom e do que é mal. Então nós saberemos, como já disse, viver em perfeito equilíbrio. Tá? Porque lembrando, vocês devem saber disso, que quando Adão e Eva é colocado no Jardim do Éden,
Eles, de fato, isso aí já estava programado deles terem a queda. Porque eles precisariam tomar consciência, eles precisariam deixar de ser robôs. Porque até então eles estavam apenas obedecendo. Mas se não há uma oportunidade, se Deus não coloca essa oportunidade, eles seriam apenas meros robôs, tá? Programados somente para obedecer. Então Deus deixou essas experiências acontecerem. Ah, Wilson, mas então você está dizendo que o próprio Deus causou, sim, isso é proposital. Lê aí o que diz Isaías. Segura aí na cadeira e lê o que está dizendo aí Isaías. Perceberam? Então tudo para Deus tem um propósito. Não é simplesmente pegar e fazendo as coisas sem um propósito. Deus está com o controle de absolutamente de tudo. Quando a humanidade então atingir essa consciência coletiva, tá? Então o mal não precisará mais de ti, porque isso aí estará gravado na nossa mente e nos nossos corações de que realmente nós podemos viver uma vida de equilíbrio. Nem muito lá e nem muito cá. Beleza? Espero que ficou muito claro. Por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal. Beleza? E compartilhe o vídeo com outras pessoas. Tá bom? Muito obrigado.